25 de junho de 2022. Somaya Begum, de 20 anos, acordou tarde naquela manhã. Tinha trabalhado durante a noite anterior e regressado à casa depois da meia-noite, às 0h04, quando uma câmara de segurança a gravou a caminhar pelas ruas tranquilas de Bradford, Inglaterra. Depois de chegar, tirou o uniforme, tomou uma ducha e deitou-se, exausta. O dia amanheceu nublado, com um ar pesado típico do verão inglês. Perto do meio-dia, os vizinhos lembram-se de a ter visto abrir as cortinas e arejar o quarto. Na cozinha, preparou um chá e algo leve para comer. No seu celular, verificou as redes sociais e mensagens, como fazia sempre antes de sair ou descansar. Às 15h35 da tarde, enviou uma mensagem a uma das suas amigas mais próximas. Era um comentário casual, nada fora do comum. A amiga respondeu mais tarde, às 16h40, com um vídeo da chuva que começava a cair, gravado da sua janela. Enviou o vídeo pelo WhatsApp, mas a mensagem não foi entregue. A sua amiga não deu muita importância, pensando que talvez a bateria do telefone de Somaya estivesse descarregado. Mas a sua preocupação cresceu à medida que o tempo passava e enviou outra mensagem a Somaya dizendo: "Podes escrever-me quando receberes isto, por favor?" Mas continuou sem receber resposta. No dia seguinte, contactou a família de Somaya para ver se tinham tido notícias dela e disseram-lhe que já se tinha apresentado uma queixa por desaparecimento. Quando o tio de Somaya, Mohammed Dad, regressou à casa no dia em que Somaya foi vista pela última vez, disse que a porta principal estava destrancada, o que era muito incomum. Ao entrar na propriedade, encontrou o tio de Somaya e o seu irmão, Muhammad Tausif Khan, em casa às 18h30. Perguntou-lhe o que fazia ali, uma vez que a Muhammad, na realidade, não era permitido estar em casa, pois era uma ameaça a todos. Muhammad tinha um longo historial criminal com várias condenações. Havia sido condenado em 23 de junho de 2016 por maus-tratos contra sua própria filha, depois de haver usado ameaças para intimidá-la, dizendo que a machucaria ao descobrir que havia estado contatando garotos. Também tinha sido emitida uma ordem de afastamento em 2016 para impedir que Muhammad tivesse contato com a sua mãe ou fosse à sua casa, no número 32 da Bean Street. As horas passavam, mas não havia notícias de Somaya. Isto era muito incomum nela. Sempre que saía, certificava-se de dizer a Mohammed Dad e à sua avó para onde ia e por quanto tempo estaria fora. Mohammed Dad começou a ligar para ela e deixou uma mensagem, assim como sua tia, mas continuava sem resposta dela. À medida que o pânico realmente começava a tomar conta deles, Mohammed Dad tentou entrar em contato com sua sobrinha novamente à 00h11 da madrugada. Sua tia também ligou para ela outra vez, mas continuou sem conseguir obter resposta. As ligações para o celular de Somaya continuaram durante toda a manhã e a tarde. Às 13h15, Mohammed Dad a registrou como desaparecida. A polícia de West Yorkshire tentou contatá-la e ligou para seu celular várias vezes. Mas assim como todos os outros, também não obtiveram resposta e suas chamadas iam diretamente para a caixa postal. Eles também tentaram entrar em contato com seu tio, Muhammad, que havia estado na casa naquele dia, mas ele também não respondia. Onde estaria Somaya? E o que teria acontecido com seu tio Muhammad? Que segredos se esconderiam por trás desses desaparecimentos?
caso de hoje nos leva a Bradford, Inglaterra, lar de Somaya Begum, de 20 anos. Somaya era uma jovem brilhante e trabalhadora, estudante de ciências biomédicas na Universidade Leeds Beckett. Ela também trabalhava em tempo parcial como cuidadora de idosos e pessoas com deficiência. Era um trabalho que ela amava. Ela postou nas redes sociais: "Eu não tinha certeza de qual caminho seguir, já que não tenho experiência anterior em cuidados, mas desde que entrei, estou tendo o melhor momento da minha vida. A gerência é tão solidária e encorajadora. No geral, estou em êxtase por fazer parte desta equipe." Somaya era uma pessoa reservada e seus vizinhos a descreviam como tranquila, mas ela se destacava na universidade. Ela passou no primeiro ano com notas excelentes e demonstrou um conjunto fantástico de habilidades acadêmicas e uma grande dedicação aos seus estudos. Finalmente, depois de anos de agitação, as coisas pareciam estar melhorando para ela. Somaya vinha de uma família grande, mas muito fraturada, que havia sido dilacerada por uma disputa que durava anos. Aos 16 anos, Somaya havia procurado a polícia. Seus pais a haviam prometido em casamento a alguém. Alguém com quem ela não queria se casar. Um de seus primos no Paquistão. Seu pai, e assim, a havia ameaçado com violência se ela não aceitasse. Então, ela tomou a imensamente corajosa decisão de procurar as autoridades. Em 7 de setembro de 2020, foi emitida uma ordem de proteção contra o casamento forçado. Esta se aplicava a ela e a seus irmãos. Uma ordem de proteção contra o casamento forçado pode impedir que alguém seja obrigado a se casar ou que seja retirado do país. Também pode ajudar a trazer alguém de volta ao Reino Unido se a pessoa tiver sido levada para o exterior. Como resultado disso, todas as crianças foram retiradas do lar. Ela então se mudou para uma casa na Binney Street com sua avó paterna e seu tio, Mohammed Dad Khan. Mudar-se e morar no número 32 da Binney Street deu a Somaya a liberdade e a independência que ela desejava. Agora que estava longe de Yassin, ela podia comer o que queria, vestir as roupas que gostava, ver seus amigos quando quisesse e assistir ao que quisesse na televisão. Um de seus parentes diria mais tarde que, na verdade, ela havia sido educada em casa por vários anos e que havia sido proibida de ir à universidade. Morar aqui significava que ela também era livre para continuar sua educação. Tudo parecia estar indo bem na vida de Somaya. Até que, naquele 25 de junho, ela desapareceu misteriosamente. Os policiais estavam patrulhando e às 17h44 chegou a mensagem de que havia uma pessoa desaparecida de alto risco que eles deveriam começar a procurar. Foi-lhes pedido que fossem a um container de transporte em a Cargate Works, onde Muhammad, de 53 anos, morava desde novembro de 2021. Quando chegaram ao seu endereço, ele estava estendendo roupa e acenou para eles enquanto passavam. A unidade em que ele morava era pequena e compacta, com 9 metros de comprimento e 3 de largura, com outra unidade empilhada em cima. Do lado de fora, estava estacionado seu Mitsubishi Space Wagon. Os policiais perguntaram por que ele não havia respondido às inúmeras ligações que a polícia havia feito. Ele disse que simplesmente esteve ocupado. Ele também disse que esteve na Binney Street no dia anterior para levar frutas para sua mãe, chegando à casa por volta das 14 horas. A porta estava trancada, então ele chamou por Somaya para que ela abrisse. Ele disse que Somaya não estava na sala quando ele foi embora e que não a viu. Enquanto a busca por Somaya continuava, a polícia começou a rastrear os movimentos de seu tio Muhammad e, após revisar as gravações de vigilância, Muhammad foi visto em uma câmera de segurança às 13h52, chegando a Binney Street em 25 de junho. A um dos policiais de West Yorkshire foi designada a tarefa de ouvir o áudio das câmeras da Binney Street. O policial conseguiu ouvir uma voz masculina dizendo: "Saia da minha frente", e depois: "Eu vou voltar".
Ouviram-se passos e uma correria antes que o homem dissesse: "Volte, venha aqui." Depois, pôde-se ouvir a voz feminina dizendo: "Feche a porta." Esta não era a única evidência preocupante que eles haviam encontrado. Eles haviam observado o carro de Muhammad mais tarde, dirigindo pela área. Ele havia estacionado em Mill Lane e tirado o que parecia ser um objeto grande e pesado de seu carro antes de arrastá-lo. Às 17 horas do dia 27 de junho, Muhammad Khan foi preso sob suspeita de ter tomado Somaia ilegalmente. Quando os policiais o interrogaram, ele se apressou em dizer que tinha uma memória ruim, mas apesar da gravidade da acusação contra ele, parecia estar muito relaxado. Ele disse que seu relacionamento com sua sobrinha era geralmente bom. Enquanto os policiais continuavam a falar com ele, às 19h30 daquele dia, outros oficiais foram ao número 32 da Binney Street para realizar uma busca e tirar fotografias da propriedade. Mais tarde naquela noite, eles também foram para um Acargate Works, onde Muhammad morava, para tirar fotos. Os agentes continuaram tirando mais fotografias no dia seguinte e encontraram uma lixeira fumegante ao lado de sua unidade. Ela continha um celular parcialmente queimado, que foi retirado para ser examinado e analisado. Mais tarde, descobriu-se que era o de Somaia. Muhammad foi interrogado novamente em 28 de junho, às 0h14 da madrugada, na delegacia de Trafalgar House. Foi-lhe perguntado outra vez sobre o desaparecimento de Somaia, mas ele não deu nenhuma resposta. Os agentes lhe perguntaram se ele realmente queria ajudar a encontrar sua sobrinha. Sua resposta foi: "Eu já fiz minha declaração e não há mais comentários." Ele foi interrogado novamente mais tarde naquele dia, às 17h07. Reiterou que não sabia onde ela estava e seu advogado lhe disse que não deveria fazer mais comentários. Os agentes lhe perguntaram por que ele tinha ido a Binney Street, apesar da ordem de restrição que o proibia. Ele disse que tinha um bom motivo para ir, mas se recusou a dar mais detalhes. E respondeu sem comentários a todas as perguntas restantes. O juiz concedeu à polícia mais 36 horas para interrogá-lo, mas mais tarde eles o deixariam em liberdade sob investigação. Em 1º de julho, os investigadores estavam de volta a Binney Street. E foi então que encontraram algo que lhes chamou a atenção. Em uma mesa de metal vermelha e na parte inferior do tapete da sala de estar, encontraram manchas de plasma. Coletaram amostras e as enviaram para análise. Mais tarde, os resultados chegaram. E eram um mapa até Somaia. Os agentes continuaram a investigar Muhammad e seus movimentos no dia em que ela foi vista pela última vez. Em 25 de junho, ele foi flagrado por uma câmera de segurança fazendo uma cópia da chave da casa de Binney Street, dando a si mesmo a capacidade de entrar. Esta era uma propriedade que a ordem de restrição o impedia de visitar. Às 15h49 daquele dia, ele estava de volta a Binney Street. As câmeras de segurança gravaram as vozes alteradas de um homem e uma mulher. Também foi por volta dessa hora que cessou toda a atividade no celular de Somaia. Os dados do celular mostraram que ele havia feito buscas na internet por sacos grandes de entulho. As gravações do container de transporte onde ele morava o mostravam dando ré com seu Mitsubishi Space Wagon em direção a um container e o trancando. O ângulo da porta bloqueava a visão da câmera do que quer que ele estivesse fazendo. Mas ele também usava luvas. 11 dias depois de seu desaparecimento, foi feita a descoberta que todos estavam temendo. O corpo de Somaia foi encontrado, amarrado dentro de um tapete e jogado em um terreno baldio, abandonado para se decompor com o calor do verão. Foi realizada uma autópsia. Descobriu-se que uma ponta de metal de 4 polegadas estava cravada em suas costas. Como resultado, seu pulmão havia sido perfurado. O patologista disse que isso, por si só,
Não era um ferimento que colocasse a vida em risco de forma imediata se fosse procurada assistência médica. Mas se alguém não procurasse atendimento médico, poderia ser fatal, principalmente pelo risco de infecção. A patologista disse que estava convencida de que havia evidências de trauma, incluindo uma possível agressão antes de sua morte, e que não havia nada evidente no exame post-mortem que sugerisse uma doença ou condição natural. A patologista forense não pôde determinar exatamente qual foi a causa da morte de Somaia devido ao nível de decomposição, especialmente ao redor de sua cabeça e pescoço. Mas a polícia afirmou que ela havia sido submetida a um ataque atroz e sustentado. A notícia foi devastadora e muitas pessoas foram afetadas. O diretor de seu curso na Universidade Leeds Beckett prestou-lhe homenagem, dizendo que ela era uma estudante dedicada e muito querida por seus colegas e professores. Em 6 de julho, às 21h10, os agentes chegaram ao endereço de Muhammad e ele foi preso novamente, desta vez sob suspeita de ter tirado a vida de Somaia. Era já a 6ª vez que a polícia o interrogava, começando às 16h41 do dia 7 de julho. Informaram-lhe que no dia anterior, a polícia havia encontrado o corpo gravemente decomposto de uma mulher e que, embora ainda não a tivessem identificado, acreditavam firmemente que era Somaia quem eles haviam encontrado. Ele disse que não tinha a menor ideia do que estavam falando. E quando lhe perguntaram se ele era o responsável, respondeu: definitivamente não. Perguntaram a ele sobre seus movimentos no dia em que ela foi vista pela última vez, e ele disse que simplesmente estava dirigindo sem rumo, já que simplesmente gostava de dirigir. Os agentes lhe perguntaram se ele estava dirigindo para tentar encontrar um lugar onde se livrar do corpo de Somaia, algo que ele negou. Por que ele havia estacionado tão perto de onde o corpo dela finalmente seria encontrado? Ele disse que era um país livre e que podia estacionar ali se quisesse, afirmando que não tinha nenhuma relevância que ela fosse descoberta mais tarde naquele lugar. Por que o celular dela foi encontrado queimando em um container ao lado de sua unidade? Isso poderia ser apenas uma coincidência, disse ele. Disse que estava realmente chateado ao pensar que um membro da família fosse tratado daquela maneira, explicando que ele não era violento e que acreditava que a maioria das pessoas o descreveria como uma pessoa fantástica. Perguntaram-lhe por que ele havia feito uma cópia da chave da propriedade e ele lhes disse que era porque sua mãe tinha acabado de sofrer um ataque cardíaco e não para que pudesse voltar à casa para levar o corpo de Somaia. Sua 7ª e última entrevista foi realizada às 13h04 do dia 8 de julho. Os agentes lhe mostraram as gravações das câmeras de segurança e, mais uma vez, ele não teve nenhum comentário a fazer. Perguntaram-lhe sobre a gravação que o mostrava tirando algo pesado de seu carro. Ele disse que era apenas lixo. Tudo o que eu sei é que este é um depósito de lixo. Então pensei que seria um bom lugar para jogar um pouco de lixo, disse ele. Interrogaram-no sobre a ponta de metal encontrada cravada no corpo de Somaia. Ele disse que não sabia o que era. Ele disse à polícia que achava que eles estavam obcecados em culpar alguém para que parecesse que estavam fazendo seu trabalho, acrescentando que sentia que estava sendo forçado a assumir a culpa por algo que não havia feito. Suas alegações de inocência não serviram para nada. Ele foi acusado de tirar a vida de sua sobrinha e ficou sob custódia. Mais tarde, ele compareceria perante o Tribunal da Coroa em 20 de setembro. Por meio de um link de vídeo da prisão HMP Leeds, para apresentar sua declaração. Quando lhe perguntaram qual era sua declaração, ele respondeu: inocente. Ele negou ter tirado a vida de Somaia, mas admitiu ter obstruído a justiça e se livrado do corpo dela, além de ter tentado destruir seu telefone. No Tribunal da Coroa de Bradford, Muhammad Tausef Khan
foi a julgamento, presidido pelo juiz Graham. O promotor Jason Peter disse que Somaya perdeu a vida tragicamente em consequência de um incidente grave em sua casa. Disse que seu corpo foi jogado e abandonado para apodrecer e se decompor em um terreno baldio como se fosse lixo, de tal maneira que ficou irreconhecível. Suas declarações anteriores de que não sabia nada sobre o que havia acontecido mudariam mais tarde. No tribunal, o advogado de Muhammad explicou que seu cliente havia sido chamado a Beanie Street para ajudar a lidar com a situação, acrescentando que ele não sabia do falecimento de Somaya até depois do incidente. Muhammad não testemunhou durante o julgamento, e a promotoria disse: "Sustentamos que a inferência correta disso é que ele simplesmente não pode responder, porque é culpado." Quanto ao possível motivo de Muhammad, foi sugerido que poderia estar relacionado a questões de honra familiar, já que Somaya aparentemente desafiou as expectativas de sua família ao recusar um casamento no Paquistão. O advogado de Muhammad disse que seu cliente não teria nenhum motivo para tirar a vida de Somaya e afirmou que seu irmão, e assim, o pai de Somaya, sim, teriam um motivo. A tia de Somaya disse que Yassin havia se sentido humilhado e estava incandescente de raiva depois que Somaya o denunciou à polícia pelo casamento forçado. Mas Yassin não estaria no julgamento para ouvir nada disso, já que em 8 de janeiro ele havia partido para o Paquistão com uma passagem só de ida, após iniciar um divórcio islâmico com sua esposa. O advogado de Muhammad disse que Yassin era completamente controlador e cruel com sua filha. Para Somaya, sua vida deve ter sido um verdadeiro inferno, um inferno criado por seu pai. Mas a promotoria contra-atacou, argumentando que Muhammad não foi apenas responsável por se livrar do corpo dela, o que ele agora admitia. Eles estavam apresentando suas provas de que ele havia tirado a vida dela. As gravações das câmeras de segurança, as vozes alteradas em ditas gravações, o fato de ele ter feito uma cópia da chave e a última comunicação no celular dela. A promotoria disse: "Embora a acusação não possa determinar precisamente quando o incidente ocorreu, pode-se concluir que algo significativo aconteceu naquele momento ou logo depois, já que não houve nenhuma comunicação posterior aparente entre Somaya e qualquer outra pessoa depois disso. Isso coincidiu com a chegada de seu tio à casa." Um detetive também testemunhou. Ele esteve em uma sala de interrogatório com Muhammad em 29 de junho. Ele disse: "Muhammad me perguntou qual poderia ser a possível sentença para alguém em sua situação. Eu lhe expliquei que um dano intencional muito grave podia significar a reclusão permanente. Depois, ele quis saber qual seria a pena por um dano ocorrido sem intenção. Novamente, eu expliquei que isso seria determinado por um juiz, levando em consideração os fatos do caso. Ele me perguntou se era verdade que você só cumpre metade de sua pena na prisão. Eu disse a ele que isso dependeria do juiz." O promotor afirmou: "Estas são perguntas sofisticadas para alguém que é inocente. Não são perguntas de um homem inocente. São as perguntas de alguém que sabe o que fez." Com todas as provas apresentadas a eles, após um julgamento de 10 dias, o júri deliberou por 9 horas e meia ao longo de 3 dias. Então, eles chegaram ao seu veredito. O argumento de que Muhammad simplesmente havia ocultado a evidência e não era responsável por esse grave fato foi rejeitado pelo júri. Muhammad Tausif Khan foi declarado culpado e sentenciado à prisão perpétua com um período mínimo de 25 anos por ter tirado a vida de sua sobrinha. Ele também foi sentenciado a 5 anos de prisão por obstrução da justiça que cumprirá simultaneamente. Ouviram-se choros da galeria do público enquanto o veredicto era lido. Ele foi flagrado pela câmera tentando encobrir seu crime. Muhammad Tausif Khan, visto em um container de transporte em Bradford, onde havia guardado o corpo de sua sobrinha Somaya durante a noite. É aqui que ele o transferiria para seu carro, antes de dirigir a um local onde a jogaria. A estudante de 20 anos, descrita como vibrante e brilhante, foi abandonada junto ao lixo. O juiz Graham disse:
Não é possível identificar um motivo para este seu terrível ataque. É pura especulação considerar se este crime foi parte de algum tipo de acordo familiar atroz. A única coisa que importa para os fins desta sentença é que o júri o declarou culpado do crime atroz. Ao considerar os fatores agravantes do caso, o juiz se referiu à eliminação ilegal e desrespeitosa do corpo de Somaia como um dos aspectos mais graves, dizendo: "Você não demonstrou absolutamente nenhum respeito pelo cadáver de sua sobrinha." Quando Muhammad foi sentenciado, o juiz lhe disse que ele seria um idoso quando pudesse solicitar a liberdade condicional. Muhammad Tausif Khan terá 78 anos quando puder solicitá-la. Para os oficiais que investigaram isso, finalmente se pôs um fim a este caso atroz. O superintendente detetive e investigador principal, Mark Bowes, disse: "Sua vida foi interrompida pelas ações de seu tio, Muhammad Tausif Khan, que tirou sua vida em um ataque atroz e sustentado em seu domicílio, o lugar onde ela deveria ter se sentido segura." Khan foi preso para o resto da vida com uma pena mínima de 25 anos pelo episódio brutal ocorrido em 25 de junho de 2022. Isso aconteceu depois que Somaia recusou um casamento forçado organizado por seu pai e o denunciou à polícia. Uma ordem judicial significava que ela estava morando com sua avó, o endereço do qual ele foi banido. Dias depois, ela foi encontrada sem vida em um terreno baldio, enrolada em um tapete com uma ponta de metal de 4 polegadas em suas costas. O juiz disse hoje que rejeitava a ideia de tratar isto como um chamado grave feito por honra. Uma organização de caridade que ajuda as vítimas deste tipo de violência está decepcionada com a sentença proferida. Estamos decepcionados em ver que isso não foi refletido, dado que houve um casamento forçado. Mas, dito isso, acho que é realmente importante que as agências estatutárias envolvidas garantam que as vítimas obtenham a resposta correta. Somaia havia sido corajosa ao enfrentar ameaças de violência anteriormente. Lamentavelmente, desta vez, sua vida foi cruelmente interrompida por um membro da família que deveria protegê-la. Fátima Patel, uma amiga da família, falou em nome da família de Somaia do lado de fora do tribunal. Ela disse: "As emoções deles ainda estão à flor da pele. Eles ainda estão de luto, mas há uma espécie de encerramento para eles. Tudo o que eles querem fazer agora é viver nas memórias de Somaia e, infelizmente, continuar no processo de luto." Após a sentença de Muhammad, foi anunciado que uma apelação havia sido apresentada. Argumentou-se que era indevidamente branda e que deveria ser aumentada. Esta apelação chegou à procuradora-geral, que não concordou e disse que a sentença não era indevidamente branda e, portanto, não iria para o Tribunal de Apelações, e a sentença original seria mantida. A onda de raiva e comoção após a perda de Somaia Begum foi enorme. Vizinhos e moradores locais têm deixado flores do lado de fora da propriedade e um vereador local disse que a comunidade foi profundamente afetada pelo que aconteceu. Os vizinhos de Bini Street disseram que Mohammed Dead havia ficado tão traumatizado por o que lhe havia acontecido à sua sobrinha que não pôde voltar a essa propriedade após seu desenlace. Somaia Begum tinha 20 anos e toda a vida pela frente. Ela havia demonstrado uma coragem e uma bravura tremendas ao procurar as autoridades e tinha acabado de encontrar a independência e a liberdade pelas quais tanto havia lutado. Afra Kassim, diretora executiva e fundadora de Savera UK, outra organização que trabalha para acabar com o chamado maltrato e o dano baseados na honra, explicou com grande eloquência porque a raiz da tragédia de Somaia, este trabalho vital deve continuar. Os detalhes da perda de Somaia são desgarradores. Somaia era uma mulher brilhante e corajosa que tinha o direito de viver livremente e sem medo. Hoje, a recordamos como a estudante inteligente e valente que era, enquanto renovamos nosso compromisso de acabar com o agravo baseado na honra e as práticas daninhas.
Devemos deixar claro que o dano baseado na honra e as práticas daninhas não formam parte de nenhuma cultura ou religião, senão que são violações dos direitos humanos. Continuaremos nosso trabalho vital para proteger e defender quem está em risco e fazer campanha para acabar com o maltrato baseado na honra e as práticas daninhas para sempre. O que a história de Somaya Begum nos revela sobre os limites entre a tradição, o controle familiar e a liberdade individual. Os sinais poderiam ter sido reconhecidos antes. E qual é a nossa responsabilidade, como sociedade, em intervir?